Você sabe qual a diferença entre citação direta e indireta? E como configurar no Word? Então fique comigo até o final do vídeo para eliminar de vez a sua dúvida. Olá meus amigos terráqueos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como fazemos as citações diretas e indiretas no seu TCC. E você vai ver que não é nada muito complicado. Por isso já te convido a se inscrever no canal, pois toda semana tenho trazido conteúdos que irão te ajudar a melhorar o seu desempenho trabalhando com o Word. E também ativar o sininho, pois assim o YouTube sempre te notificará quando eu lançar um vídeo novo. Bom pessoal, é considerado citação direta aquelas que utilizamos a ideia do autor exatamente como ele escreveu no livro, no site, revista, enfim, qualquer que seja o meio. Resumindo, é aquele velho copia e cola que fazemos no texto do autor e que precisamos informar para que não seja considerado plágio. Já a citação indireta é quando a gente transcreve o pensamento do autor com as nossas próprias palavras, mas também precisa ser informado que aquele pensamento não é seu, e sim o que você entendeu do que aquele autor disse. Basicamente é isso, mas enfim. Eu vou te mostrar aqui agora como você deve colocá-las no texto. Vamos lá? Então, a citação direta ela pode ser curta e pode também ser a citação direta longa. A curta é essa que você tem menos de 3 linhas ou no máximo 3 linhas. Aí ela é considerada citação direta curta. Essa você tem que ela fica no texto normal e é colocada entre aspas, como essa aqui, por exemplo, tem 3 linhas, aí aqui eu abro aspas, coloco a citação, fecho aspas, e ao final de tudo, aqui nesse modelo ela tá com o nome do autor no final, no caso. Então assim, quando ele está colocado no final, você vai colocar entre parênteses aí o nome do autor ou dos autores, no caso, como é o caso desse aqui, aí vírgula, o ano e a página. Já a citação direta longa, na verdade, ela tem que ser recuada, como essa daqui no caso. Ela é com a fonte menor, um espaçamento simples e tem um recuo de 4 centímetros no documento. Nesse caso, eu coloquei o autor no início. Então é diferente, você vê que o nome do autor ele vai com a primeira letra maiúscula e o ano e a página do livro, somente eles vão entre parênteses, que também pode ser feito na citação direta curta, que foi a que eu mostrei anteriormente. Se caso o nome do autor fosse aparecer primeiro antes da citação, seria colocada essa mesma configuração. E aqui também tem outra coisa outra particularidade que eu vou te mostrar, que é a questão nessa citação tem essas reticências aqui entre colchetes, significa que a parte do texto que eu peguei do autor, ela não era no início, por exemplo, como esse texto aqui. Se eu pegar esse texto completo, é só colocar e fazer o recuo, tá, e a configuração. Mas, por exemplo, se eu pegar só a partir aqui de um empreendedor até o final, vamos botar assim, eu tenho que indicar que antes dessa parte do texto que eu peguei existe um texto ainda. Então, para representar isso, a gente põe as reticências entre colchetes. E aqui, como eu disse anteriormente, nessa citação aqui de cima, o autor eu somente citei no final. Então, eu vou colocar como a configuração da primeira citação que eu mostrei. O autor entre parênteses, com o nome todo maiúsculo, ano
e a página do livro onde eu tirei essa informação. E agora eu vou mostrar para vocês, vou colocar na configuração normal aqui, como se eu tivesse acabado de digitar o texto, para lhe mostrar como você pode colocar a citação nos moldes da ABNT, digamos assim. Vamos supor que aqui está o texto normal e eu preciso configurar esse parágrafo como citação. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a caixa de configurações do parágrafo. Para isso eu vou aqui nesse ícone na aba parágrafo, clico e aí por essa caixa aqui eu consigo configurar toda a citação praticamente. O alinhamento é justificado, aí o espaço do parágrafo aí vai ser nenhum, que é para poder tirar aquele espaço ali. O espaçamento entre linhas é simples, que é para o texto ficar mais colado. Aqui o espaçamento continua 0 em cada parte aqui, né? No antes e depois fica em 0. Agora o recuo é o que você vai alterar. O recuo da esquerda você vai colocar 4 centímetros, que é para dar aquela distância, e aí é só dar um OK. Feito isso, você pode ver que já está bem configurado, só faltando alterar mesmo o tamanho da fonte, que você pode fazer selecionando o texto que você quer diminuir, aí dependendo das versões do Word já vai aparecer a caixa de texto aqui ao lado. Você pode mudar por aí. Se caso não aparecer para você, é só você ir lá na página inicial e fazer a alteração. Eu vou colocar tamanho 10, que foi o tamanho que eu fiz e que as normas exigiam nesse tamanho 10. Mas enfim, isso aí você consegue essa informação com o seu orientador. E aí para completar, você vai colocar o cursor do mouse no início da citação e você vai dar 2 enters para poder separar o texto a citação do texto. E ao final da citação você vai fazer a mesma coisa, colocar o cursor ao final de tudo e dar 2 enters. Feito isso, a citação já vai estar configuradinha, bonitinha, da maneira correta conforme a ABNT exige. Esses são os tipos de citação direta. A citação indireta é aquela que você faz, como eu disse anteriormente, com as suas palavras. Então você vai colocar, se for o nome do autor, se você for colocar o nome do autor antes da citação, você vai colocar conforme o padrão, que segue o mesmo padrão no caso da outra. Se for no começo, você vai botar o nome do autor ou autores, aí só mesmo a primeira letra em maiúscula. Aí você, entre parênteses, vai colocar o ano e a página. Aí, aqui eu vou colocar, depois do texto que eu selecionei, eu vou colocar o nome do autor, o ano e a página, e aí a partir daqui eu entro com o texto. Aí depois do nome do autor e da página entra o texto que eu vou falar, baseado nas ideias do autor. Que é esse texto que afirma que podem desenvolver algo novo dentro de organizações já existentes, blá 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 blá. Enfim, se você for citar
no final do vídeo, no final do texto, aí segue o mesmo padrão, que é o de você colocar o nome do autor ou autores dentro de parênteses, todos em maiúsculo, aí o ano e o número da página. Esse padrão aí é igual tanto para citação direta quanto para citação indireta. Mas e aí, você já conhecia essas normas sobre citação direta e indireta? Eu vou deixar no card aqui mais 2 vídeos que também vão te auxiliar em outras dúvidas sobre a ABNT. Então, depois dá uma conferida lá, vai te ajudar bastante. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, pois o seu feedback é muito importante. Aproveite também para sugerir temas para próximos vídeos. O que você gostaria de saber sobre o Word? E não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre por dentro das novidades. No mais, eu vou ficando por aqui. Estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Fui!